Então, pessoal, vamos começar a nossa. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. Enfim, dar as boas-vindas para você. Eu acho que alguém apareceu aqui só um pouquinho. Isso. É, Agradecer a presença de vocês todos. O pessoal tá continuando a entrar, mas eu vou indo, tá? Primeiro, apresentar para vocês. Eu sou o Rafael e eu sou graduado em Design Visual pelo Chapecó, aqui de Chapecó. Na verdade, é visual com produto, a minha faculdade. Estudei moda logo quando eu terminei meu terceirão, mas acabei não finalizando. Mas acho que deu uma base bem legal, assim, principalmente de conhecimento para o que eu faço hoje. E no momento eu sou pós-graduando em design de superfície na Faculdade de Santa Maria, Federal de Santa Maria. E essa proposta que eu estou dando para vocês agora de oficina, ela é pela Lei Aldir Blanc aqui de Chapecó. Então acho que nós vamos iniciar, tá? Primeiro, eu vou fazer. Deixa eu só mostrar aqui o nosso cronograma rapidinho. Eu tinha programado isso de aula para vocês. Eu sei que tem gente da moda aqui, mas eu preciso dar uma pegada. E essa vai ser a nossa aula de hoje, tá? Que eu vou fazer um apanhadão geral da história da moda para vocês, desde o início da pré-história até os anos 90, que eu acho que é mais ou menos a nossa época, e assim depois a gente consegue dar continuidade. Mas essa base é muito essencial, porque aqui a gente já começa a nossa introdução às referências. Quando eu falo referências, é assim, saber o período que a coisa vai acontecer ou que eu vou utilizar no meu trabalho e conseguir posteriormente pegar esses signos, esse visual que eu quero e transmitir para o que eu preciso aplicar, tá? Então, isso já vai estar sendo um conteúdo, acho que bem interessante para vocês. Eu vou falando, eu não tenho muita coisa escrita, é mais imagens. E se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio, tá? Bem tranquilo. E vai me mandando que a gente vai conversando, vai debatendo. Enfim, o Raquel fica à vontade se quiser comentar alguma coisa e complementar. Mas é mais ou menos isso. Aqui eu tenho programação de aula, tá, pessoal? Hoje eu vou ficar com vocês só aqui na história da moda e indumentária. O figurino eu vou passar aqui para aula 2, que é o conceito de figurino, design e criação, que é uma aula um pouquinho mais curta, então eu vou botar essa história do figurino, que vai ser bem breve, bem legal também, nessa segunda aula. E posterior a isso a gente vai continuando. É um processo bem aberto, e se alguém tiver algum processo em específico que gostaria de saber, me manda depois no privado que eu tento incluir. A gente vai conversando para ficar uma aula que atenda às necessidades de vocês, tá? Que não fique só a parte, enfim, que eu acho que é necessária e fique sem responder as expectativas de vocês, tá? Então, vamos lá. A gente vai iniciar aqui nossa primeira aula. Começamos na pré-história, tá, pessoal? O que acontece quando a gente inicia na pré-história? A gente tem os primeiros movimentos de utilização de roupa, de indumentária. O que acontece? Eles têm basicamente o, o intuito de proteger a pele, tá? Isso começa a acontecer. Opa, só um pouquinho. Aí. Isso começa a acontecer pela necessidade de proteção, tá? Quando eu falo proteção é pelo frio, por questões externas do tempo e tudo mais. Então, essa necessidade acontece primeiro quando eles começam a sentir frio e quando eles têm a movimentação, principalmente quando eles vão caçar ou fazer as coisas deles do dia a dia para proteção dos membros, dos membros, enfim, principalmente os inferiores, tá? Nas pedras, os arbustos, a vegetação. Então, quando a gente fala nesse tipo de vestimenta, na verdade é indumentária, né? Porque ele não tinha uma função muito específica de ornamentação. Aqui eu tenho alguns exemplos bem rápidos para vocês. Basicamente inicia-se com vegetação, tá? Eles usavam vegetação e palha, enfim, para conseguir fazer essa ornamentação, essa vestimenta. Depois eles começam a utilizar o couro. O grande problema do couro é que com o tempo ele começava a ficar duro, enrijecido. Então eles perdiam a usabilidade disso. É importante informar que o primeiro uso não tinha modelagem, eram tecidos inteiros ou apenas para cobertura do corpo. Posterior a isso, eles começaram a fazer, como a gente consegue ver nessas imagens, já mais o uso de costura e de modelagem para organização
dessa indumentária que é de proteção, né? Aqui tem alguns outros exemplos também. Importante que os materiais que eles... Ah, isso eu acho muito legal, ó. Essa linhazinha do tempo aqui, que a gente começa a entender. É, um cinto apenas para ornamento, nessa parte aqui de cima. Um cinto para ornamento que eles utilizavam para colocar, vamos dizer, as ferramentas. Depois eles vão para a parte inferior, que é essa proteção que eu digo que é necessária para quando eles vão fazer as coisas, enfim, de caçada e de organização de vida deles. E aqui embaixo é um exemplo bem legal, que é uma montagem de como funcionaria enfim, esse objeto que eles usam para proteger as pernas, né? E aqui as agulhas que eles faziam. Vamos lá. Ah, pessoal, uma coisa que eu resolvi fazer com vocês é sempre indicar um filme, tá? Eu acho que isso vai ajudar muito, principalmente para quem tiver dúvidas. Eu vou indicar um filme para vocês e daí vocês querem se aprofundar mais nesse período, vocês conseguem ter um referencial bem legal, tá? Então, nesse aqui é 10.000 antes de Cristo e ele é bem legal. Aqui eu sempre colocar uma imagenzinha no lado, vocês vão conseguir ver, ó, o que eu digo nessa questão de pele e é sempre cobrindo, tá vendo? Não tem modelagem, não tem costura, são apenas tecidos inteiros ou peles inteiras que são sobrepostas sobre o corpo. Posterior a isso, a gente vai passar um pouquinho por Egito. Ah, importante, eu não vou pegar tudo, tá? Eu peguei o mais importante, assim, pra gente dar uma passada por cima bem breve, mas bem importante, assim, nos períodos que eu acho que vai contribuir mais para vocês. Vamos lá, a gente chega no Egito, então, importante frisar a importância do Nilo, tá? Sem ele, o Egito não seria o que foi. Então aqui eu coloco que tudo era vida às margens do Nilo. A inspiração, principalmente nas vestimentas, era voltada para a vegetação, pelas formas naturais. A gente vai ver isso aqui, principalmente nas partes plissadas, que a gente tem a lembrança dessa vegetação que é utilizada como inspiração. Aqui a gente tem a valorização das plantas e dos animais, sendo assim não haverá nem lã nem couro nas vestimentas, né? O linho foi um tecido muito usado nos plissados, usavam muitas amarrações, transparências, franjas, sandálias feitas de papiro e ouro. E quanto mais branco fosse a veste, mais poder e importante era a pessoa. E as cores eram predominante o verde, o amarelo, o azul e o branco. Aqui eu tenho algumas representações gráficas. Vocês podem ver o uso das cores, as vestes, os plissados aqui, principalmente nessa parte aqui masculina. Os adornos, sempre muito ricos, né? O uso do ouro, de pedras. E isso era muito referente à importância da pessoa, né? Quanto mais importante, maior a ornamentação das vestimentas. Aqui a gente já tem uma parte um pouco mais importante, que seriam os faraós, né? A vestimenta deles. E aqui do lado a gente conta, inclusive, um objeto, um móvel, né? Vamos lá. Ah, aqui eu vou pegar umas. Opa, isso tá errado aqui, peraí. Aqui, essa aqui. Aqui eu pego uma referência de um desfile atual para vocês terem uma noção da modernização dessas referências que eu digo para vocês, tá? Aqui a gente tem o primeiro desfile Ele Sabe, e a gente consegue ver bem marcado esse colar aqui, que inclusive é um referencial muito forte da indumentária egípcia, tá? Essas outras duas são Chanel, e a gente consegue também perceber, principalmente nesse terceiro vestido, esse uso do plissado. Claro que a gente tem uma diferente ornamentação da superfície aqui, tem bordados, outras coisas, mas o que importa são esses referenciais que eu vou dando para vocês, que são indicativos bem importantes que a gente pode usar para os nossos figurinos e que vão dar esse signo. Quando as pessoas olham, você, isso eu já vi, eu sei que é utilizado na civilização egípcia, né? Então, são caminhos bem legais que a gente pode utilizar. Eu sempre vou dando para vocês esses exemplos mais atuais. Aqui é um desfile da Dior, alta costura, e a gente vê esse primeiro exemplo de um deus, que os deuses egípcios eram sempre formados por uma cabeça de animal e um corpo de humano, né? E ao contrário, isso é muito legal também, ao contrário da tradicional indumentária egípcia, aqui ele faz uso da pele animal
Aqui ele tem a oncinha, então ele vai contra a originalidade e faz esses usos para, enfim, para incrementar o trabalho e dar muito mais camadas, né? Que a gente chama, todas essas camadas servem para orientar a gente de uma maneira mais visual, para fazer essa ligação com o que está acontecendo, né? E aqui um filme incrível que é o filme Cleópatra, eu vou indicar para vocês. É, esse é ele ganhou o Oscar de melhor figurino. Só para Cleópatra foi usado 65 vestidos e para todo o elenco, só para a gente ter uma noção de quantidade, foram mais de 20 mil peças de roupas. Então é uma quantidade bem grande, né, para de uso de roupas e tudo mais. E eu acho que é um referencial bem legal para vocês. Vamos lá. Aqui vamos passar uma passadinha na Grécia agora. Na Grécia, a gente tem as duas polis mais importantes, que foram Esparta e Atenas. A economia deles se baseava no cultivo de oliveiras, trigos e vinhedos. O artesanato com destaque para a cerâmica, as ânforas gregas transportavam vinhos, azeites, perfumes para os quatro cantos da península. Foi na Grécia que surgiu os Jogos Olímpicos. E eu acredito que seja uma das civilizações mais importantes em questão de, de criação, tanto dessa parte do esporte, mas como astronomia e arquitetura. E eles também faziam utilização de, na parte da indumentária, túnicas e mantas. Eram sempre formas muito simples, que eram sempre abotoadas. Então eram basicamente retângulos que eram plissados, né, e sobrepostos, e neles faziam amarrações e drapeados. As cores predominantes vão ser o branco, o vermelho, o azul, o dourado e o marrom. Aqui a gente tem algumas representações. Essas primeiras aqui eram consideradas as roupas de viagem, que eram mais curtas, né? E eles tinham já tinham a noção a noção não, o saber do tingimento. Então as roupas já eram coloridas naquela época e sempre se fazia uso do branco também. Aqui a gente tem outras ornamentações. É, sempre quanto mais tecido, maior a importância da pessoa, né? Quanto mais quantidade de tecido, quanto mais drapeados, quanto mais detalhes. A coloração também fazia uma parte muito importante e importante dizer que foi na Grécia que surgiu o teatro, né? Então, o teatro era o único lugar que eles consideravam, inclusive, sagrado, que era obrigatório o uso das vestimentas todas brancas, tá? Isso é muito legal. Posterior, na próxima aula, a gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes históricos enfim, das artes cênicas em geral, na dança, teatro, e ver esses detalhes para vocês. Mas é muito interessante como eles levavam a sério e era o único local onde eles tinham que usar as vestes totalmente brancas, era no teatro. Aqui a gente tem um exemplo moderno da utilização de referência da vestimenta grega. Essa primeira é Elsa Schiaparelli. A gente pode ver nos tecidos, na ornamentação de joias do dourado, e essas outras duas é Valentino. Principalmente na ornamentação, nos adereços, a gente vê essas referências muito claras aqui. Aqui a gente tem outro exemplar, aqui é Vionnet, é uma casa bem importante de costura francesa. Eu gosto muito desse referencial como uma leitura bem moderna, tá? É, a gente consegue ver principalmente no uso dos tecidos, das cores e principalmente na modelagem. E aí eu acho um referencial muito legal, principalmente para dança, tá, pessoal? Quem é da dança, isso é um referencial bem bacana. Ele não é tão tradicional, mas a gente consegue ver as referências da cor, dos drapeados, de uma forma bem atual. E como filme, eu botei o Imortais para você. Eu acho que esse filme tem uma característica bem legal, que é uma releitura bem bonita das indumentárias dos gregos, tá? É, é um pouco diferente. Eu sei que eu não vou lembrar o nome dela agora. É uma oriental, uma chinesa, se não me engano, que faz o figurino. Então é um olhar bem diferente que só agrega muito valor assim para esse filme. Eu acho muito interessante, caso alguém tenha interesse em assistir, ele é bem bonito visualmente. Vamos agora para Roma. Em Roma, pessoal,
É muito parecido com a Grécia, tá? Tem algumas peculiaridades posteriores que a gente vai verificar quando ele se torna bizantino, tá? Então, eu vou passar bem rapidinho nesse também, porque é muito parecido com o posterior. A mesma coisa, foi fundado na Itália. As togas, que eram as túnicas, eram mais amplas do que no período na civilização grega, tá? E eles usavam bastante joias, fíbulas, presilhas para prender essas túnicas, né? Então esse é o grande diferencial, o tamanho maior e a quantidade de tecido e esses ornamentos que eles usavam para fazer a- a- o fechamento desses tecidos, né? Aqui a gente tem um exemplinho rápido da vestimenta masculina. Aqui a gente vê o uso de pele, as cores, a quantidade de tecido e principalmente o uso da túnica curta, né? Que era feita pelos homens, principalmente pelos gladiadores, né? Aqui. E quanto mais ornamentado, novamente, mais importante era a pessoa, né? Vou pro próximo. Aqui a gente tem algumas das vestes femininas. A gente pode ver um uso bem maior de tecido, muito mais trabalhado. E como exemplo de filme, eu vou dar para vocês o Calígula. O Calígula é muito especial na questão de figurinos, tá? Ele é um filme um pouco mais antigo. Eu não vou dizer a data para não mentir, tá? Mas ele não é muito visto, mas com questão de figurino ele é muito especial. A gente consegue ver por essa imagem referencial aqui. E ele dá uma visão bem legal. Tem outras, inclusive, tem Spartacus, enfim, em seriados na Netflix que tem, mas eu achei esse muito especial, por questão do uso das cores, principalmente. Vamos passar para o Bizantino. O Bizantino é uma continuação da, da, enfim, da civilização romana, tá? O Império Romano dava sinais claros da queda do seu poder no Ocidente e diante disso o imperador Constantino transferiu a capital do Império Romano para a cidade oriental de Bizâncio, que passou a ser chamada de Constantinopla. Isso é na Turquia, em Istambul, tá? Então, as igrejas com seus interiores esplendorosos celestiais, decorações estas todas feitas em mosaico, com um exterior simples e com janelas muito escuras. Resumindo para vocês, é a vestimenta que a gente viu anteriormente, só que extremamente ornamentada, extremamente bordada. O que era possível eles colocarem de pedras e de materiais, eles colocavam, inclusive nos sapatos, nas sandálias e nas botas que eles utilizavam, era pedras, pérolas, enfim. Era usado o lã e o algodão, e o linho também fazia parte do indumentário bizâncio. É importante dizer que apenas as pessoas de maior poder usavam tecidos mais pesados, o que permitia também uma maior ornamentação dessa superfície, né? Quanto mais firme o tecido, mais bordado ele, enfim, ele suporta. Então isso fazia também a diferenciação dessas classes. O uso do azul, dourado e vermelho. Em todo que tinha oportunidade, eles colocavam esses detalhes, esses ornamentos. Aqui a gente tem um exemplo de uso. A gente consegue ver, né, um trabalho bem maior na superfície, inclusive, do tecido. Isso era feito com bordados, tá? Uso de fio de ouro, pedras. Aqui também. E- aqui a gente tem um exemplo bem legal, tá? Que é uma inspiração moderna do uso de referencial bizantino, que é esse desfile da Dolce Gabbana. A gente consegue ver, enfim, claramente o uso dos brocados, dos bordados e das representações dos mosaicos nas roupas, né? E era exatamente isso. Aqui a gente tem uma referenciação bem específica, mas dá para ficar muito visível esse exagero, né? Essa ornamentação com uso exagerado de pedras e de adornos, né? Aqui a gente tem o desfile da Gu-Pei de 2017 também. A gente consegue ver essas linhas. Eu chamo principalmente atenção para as coroas, tá? Que a gente consegue ver que anteriormente, aqui ó, nessas imagens a gente tem esse referencial bem claro. E a cruz, essa cruz ornamentada com pedras coloridas. A gente consegue ver nessa terceira imagem aqui. E o uso do dourado, né? Que é uma característica bem importante desse período. Como exemplar, não tem muita coisa, tá, sobre o período bizantino, mas eu achei esse filme, inclusive ele tem no YouTube,
só não verifiquei se tem legenda. Tanto que vocês estão vendo esse print que eu tirei, a gente tem a legenda em, não vou saber em qual a língua que é. Mas é muito interessante para quem quiser referencial, né? E a gente vê, ó, por exemplo, nesse personagem central, esse ornamento em dourado em X, aqui nessa imagem já é possível ver esse mesmo detalhe. E são esses referenciais que eu vou sempre enfatizando para vocês que constroem essa narrativa do figurino e principalmente do período que a gente quer retratar. Tá? Vamos para o Renascimento. Gente, Renascimento é um período muito extenso. Tem muita coisa, são muitos detalhes. Eu vou focar muito em tentar passar para vocês imagens que o cérebro de vocês gravem, tá? Para a gente tentar, enfim, passar para os outros e porque isso aqui demandaria bastante tempo só para a gente ficar na Idade Média e todos os períodos dentro dele. Então vamos lá. Aqui a gente tem tudo que a gente não tinha nas partes anteriores, tá? Deixa eu só aceitar aqui. A gente tem o uso de tudo que a gente não tinha em exagero anteriormente, tá? São brocados, são tecidos, é tudo que tem de mais ornamentado a gente vai ter, né, nesse período, tá? É, resumidamente, com a queda do Império Bizantino aqui na Europa Ocidental, tornaria liderança na produção de estilo e tendências aplicados à produção de roupas. A indumentária, os homens passam a usar roupas mais pesadas na parte superior do corpo, especialmente entre a nobreza. Era um tipo de jaqueta pesada. As mulheres da nobreza passam a usar altos chapéus, vestidos floridos, ornamentados. Os vestidos passam a ser firmemente atados ao busto. Os homens de classe inferiores e as mulheres usam vestidos simples. E no Renascimento, aqui a gente tem uma peça de grande importância da história, tá? Que é o corset, que ele vai acompanhar a gente por um bom tempinho aqui na nossa trajetória aqui pela história da moda, tá? É, ele vai fazer parte por questão. Logo depois a gente vai entender isso, tá? Eu vou dar uma esclarecida melhor para vocês. Aqui a gente tem alguns referenciais. A gente vê o uso exacerbado de tecido, da gola, dos rufos, tem os brocados, que são os bordados na superfície, e essa cintura extremamente marcada e a saia extremamente volumosa. Aqui nesse próximo exemplo, também, os ornamentos de cabeça também eram extremamente usados, e na maioria das vezes, muita peruca, tá? A higiene não era um dos pontos fortes daquele período, então a grande maioria raspava a cabeça e usava perucas. Aqui as vestes masculinas, da mesma maneira, extremamente ornamentada, com bordados e os volumes, a gola, que é muito característica desse período. E aqui um referencial moderno para vocês. Esse aqui é Alexander McQueen. São dois desfiles em períodos diferentes, mas eu acho que é bem claro ver o referencial, principalmente na superfície, nas cores, nessa silhueta não tanto, mas no tecido, nessa gola que faz parte desse vestido. Aqui também, a silhueta bem marcada. E essa riqueza mesmo, né? Em aproveitar tudo que tinha disponível em bordados, em tecidos, em manufatura era utilizado. Como filme, eu vou propor para vocês o Elizabeth, que inclusive ganhou o Oscar de melhor figurino, que eu acho que é um referencial incrível para vocês. É de chorar de lindo, e eu não vou falar muito, ele está disponível inclusive no Netflix para quem quiser assistir, tá? E assim, se tem algo
de coerente em figurino, a gente sabe que tem muito problema às vezes de não uso correto e algumas coisas que não fazem parte do período está sendo utilizada como referencial, mas esse é um exemplo bem legal, tá, pessoal? Fora que a história é linda. E vamos passar rapidamente, tá, para o Barroco e o Rococó. Só para a gente entender, após isso a gente tem o Barroco. O Barroco é luz e sombra, tá? Então a gente tem um período um pouco mais escuro do que o anterior, tá? As ornamentações continuam as mesmas, basicamente. E a gente pode ver, eu acho muito interessante nessas imagens, é que são todas fotos internas, né? A gente vê dentro de casa, e é o que diferencia muito do Rococó que vem posteriormente, que vocês vão ver nas imagens. Que é esse aqui, ó. A gente já tem as imagens, são pintadas, enfim, em lugares abertos. É o oposto total do barroco, né? É a luz. E os vestidos são ornamentados com laços, fitas, as cores claras são muito usadas no rococó principalmente. A gente consegue ver aqui, né? Os pastéis. As roupas masculinas também acabam ficando mais leves, sem aquela estruturação. E isso é um iniciozinho de uma libertação, tá? É uma leveza que vem entrando na, nossa linha do tempo aqui, que posterior vocês vão verificar como isso vai se soltando, ficando um pouco mais leve. Como exemplar para vocês, eu vou dar esse filme Orlando, Catilda, que faz um referencial bem lindo ao Rococó, principalmente. Eu acho que eu não referenciei aqui, tá? Mas a primeira é Madame Pompadour e aqui é Maria Antonieta, tá? Se eu não estiver enganado, mas acho que é isso mesmo. Vamos lá. La Belle Époque. Aqui, gente, a gente ainda tem os espartilhos, tá? Eu pulei o romantismo, pulei várias coisas, tá? Pra gente vir pra cá direto, que a gente tem bastante coisa ainda. Então, aqui a gente tem ainda o uso do espartilho, tá? O principal referência que vocês podem ter nesse período são as cabeças. Tem muita cabeça e o corpo é, é citado como uma forma de S, né? A gente vai conseguir ver aqui, ó, né? É o peito bem prominente, a cintura fina e o quadril. Eu gostei muito desse. Depois eu passo para vocês. Eu acho que eu acabei cortando aqui o referencial dessa linha do tempo, mas é muito bacana. Vocês vão ver bastante eles aqui nos próximos períodos, que eles fazem essa divisão por período e por vestimenta. Eu achei muito interessante. É bem legal para a gente conseguir ver os detalhes, né? E aqui a gente começa a ver uma coisa muito importante, pessoal. Que olhem aqui em 1910, a gente tem ainda o espartilho, 1912 o espartilho, um pouco mais preso, e olha como aqui para baixo a gente começa a ter em 1917, 1918 aqui começa a ter um afrouxamento da cintura, elas começam a se soltar. Isso é por causa da Primeira Guerra, tá, pessoal? Porque todos os homens praticamente estão indo para a guerra, as mulheres precisam assumir funções que antes não eram atribuídas a elas, né? Então a gente começa a ver essa necessidade de encurtar um pouco as peças, de deixar um pouco mais folgado para elas exercer as funções que até então antes elas não exerciam, né? E a gente vai ver mais claramente no próximo período como isso faz, tem reflexo, né? Os homens a gente consegue ver aqui um pouco. O uso do chapéu é principalmente por causa da inspiração no Charlie Chaplin, tá? Ou eu estou errado, não vou lembrar. Esquece isso esquece isso que eu falei, tá? Eu não consigo confirmar agora. Mas é uma roupa tradicional masculina, a gente vê praticamente a mesma silhueta em todo esse período. Ah, e como filme referencial, eu digo pra vocês o Colete. O Colete é bem legal. É, ela é uma mulher desse senhor aqui que está do lado, mas ele é um escritor e quem escreve as obras, começa a escrever as obras são ela. Então é muito legal que isso acompanha o período da guerra. Então, ao mesmo tempo que ela escreve as obras dele, que leva a assinatura do nome dele,
e ela começa a sentir a necessidade de se libertar. E isso acontece com as roupas também. Então a gente pode ver aqui nessa imagem que eu coloquei, ela tá, né, com uma roupa típica e ao passar do filme, inclusive, ela veste um taillé, ela veste uma gravata, coloca um terno, então mostra também essa necessidade que a gente vê dessa libertação desse partilho anteriormente usado, principalmente na atitude das mulheres, né? Começam a, enfim, a mostrar a independência e também por parte da guerra, mas por vontade própria também. E a gente chega nos anos 10. Aqui esse referencial de fundo é bem importante, tá? Ele é Paul Poiret. Quando a gente fala dos anos 10, não tem como não citar ele, tá? Ele foi não sei se eu posso usar a palavra estilista, mas acho que dá para usar assim, o principal estilista da época, e foi ele que fez esse pulo tão grande da silhueta que a gente tinha anteriormente para que a gente tem agora, tá? É, isso, enfim, como consequência e como sequência da guerra para as mulheres utilizar e o uso dos estampados, a gente consegue ver nesse vestido aqui, as formas mais amplas, lembram quase uns kaftans, né? É muito peculiar. E aqui a gente consegue ver mais isso, ó. O uso do tecido, dos volumes, de uma maneira que libertasse e subir também o comprimento, ó, nesse vestido verde. A cintura desce, a gente consegue ver essa marcação aqui muito mais baixa, e é o período que pede pelo que está correndo, mas também principalmente por uma questão de independência, né, que as mulheres começam a adquirir, e isso tem reflexo posterior. Ah, aqui eu achei bem interessante. Essa vestimenta aqui, ela é inspirada em um balé russo, que original é essa aqui, a gente consegue ver bem claras as referências, principalmente na silhueta. Então o Paul Poiret se inspirou nesse balé russo que estava fazendo uma turnê e ele acabou se inspirando e fez essa vestimenta inspirada nesse balé aqui. O balé foi criado em 1907 e o traje em 1911. Aqui eu achei bem interessante essa representação aqui. A gente tem o desenho e do lado o croquis e do lado o vestido feito, né? Como se aproxima do planejado no croquis inicialmente. Vamos lá, anos 20. Anos 20 é muito legal porque a gente tem todas essas mulheres que anteriormente que tiveram que trabalhar pela ausência dos homens, que estão mais libertas. A gente tem o início da dança, tem o foxtrot, tem o jazz. Então todas essas roupas que anteriormente limitavam elas são deixadas de lado. As saias sobem, as modelagens ficam um pouco mais amplas e as mulheres automaticamente ficam mais livres, porque também adquirem a independência, sabem que não precisam do homem, que eles ficaram tanto tempo fora por causa da guerra, para sobreviver. Então é um passo bem importante. Aqui a gente não tem tanta representação nessa imagem, mas elas começam também a fazer a utilização de meias, né? Como a de meia cor da pele. Como o vestido sobe, elas acabam fazendo a utilização de mais meias cor da pele. Aqui a gente vê a cintura começa a baixar, a silhueta fica mais ampla e muito chapéu, né, pessoal? Ó, em quase praticamente todos os períodos aqui, como exemplificação, a gente tem o uso do chapéu. O cabelo mais curto também. E aqui a gente tem a representação dos homens. Outra coisa que Popo refez foi na verdade, a calça saruel. Ele fez uma readaptação. Eu não sei dizer se ela já existia antes, mas a, a criação da calça saruel, inclusive eu vi por causa parece muito essa do homem, né? Foi ele que tornou ela, enfim, acessível e usável. Aqui a gente tem uma representação desse período, que inclusive pega parte do período do Art Deco, né? Então a influência, principalmente nessas peças, deixa eu ir para frente aqui, depois eu volto, que é principalmente da arquitetura. O filme que eu vou indicar para vocês é O Grande Gatsby. Ele acontece nesse período e nesse exemplo anterior a gente consegue ver claramente o uso dessas linhas na,
no vestuário delas, né? E esse é mais um signo bem importante para a gente ter como referencial de característica do período que pode ser aplicado e que acaba, enfim, referenciando ao que a gente gostaria, né, dessa época. E aqui a gente tem o filme indicado para vocês. Vamos lá, anos 30. A gente tem nesse período é, o fim da guerra, né? E o que acontece? É uma indicativa do que vai acontecer posteriormente, né? Ah, lembrando, só para eu acabei não falando muito para vocês, aqui no período anterior, por mais que tivesse essas roupas um pouco mais amplas e um pouco mais, não tão, vamos dizer assim, femininas por causa do espartilho quanto usado anteriormente, por causa da guerra, a taxa de natalidade era muito baixa, né? Então, era considerado um novo tipo de sensualidade, né? A saia um pouco mais curta, as mulheres continuavam sendo sexy, era uma maneira, vamos dizer assim, de atrair os homens, mas uma maneira um pouco mais, enfim, modernizada mesmo, do que aquelas que a gente viu anteriormente, né? Que era definir a silhueta. Aqui a gente tem uma forma diferente, mais leve, vamos dizer assim. Anos 30. Aqui a gente consegue ver a utilização disso. E é, eu chamo muita atenção para essa silhueta que volta um pouquinho para cima. Você consegue perceber? Ela retorna ao quadril aqui, a cintura volta para o lugar onde era. Ela sobe um pouquinho mais. E os homens eu acho muito interessante nesse período. Que todas as indicativas que eu achei, e eu acho um exemplo bem legal, é que era uma mistura de gangster com homens de trabalho. E a gente consegue ver isso bem claramente, assim, ó, o cachimbo, os ternos extremamente grandes, marcado, com os ombros, a calça mais larga. E aqui a gente começa a ter o uso do botoamento duplo, né? Que ele começa a ser bem mais usado. Aqui também tem, em 1965, o uso do abotoamento duplo. E aqui a gente tem uma representação desse. Vamos lá, outra coisa importante desse período é o surgimento das fibras sintéticas, tá? Que permitiam também fazer mais peças e, enfim, com diferentes texturas e o uso principalmente no feminino, né? A gente vê esses taiers aqui, essas montagens aqui um pouco mais estruturadas e acaba ficando muito mais barato, né? Aqui a gente tem no primeiro Paco Rabanne, é claramente a mesma silhueta anterior com o mesmo estampado. Aqui a gente tem Miu Miu e aqui a gente tem Marc Jacobs. Como filme para vocês, é o Café Society. É muito legal esse referencial aqui deles, principalmente das roupas. A gente consegue ver a silhueta bem clara desse período. E principalmente a masculina, olha os ombros bem marcados, a calça mais solta. Vamos lá, anos 40. Aqui a gente começa a pegar o período da Segunda Guerra, tá? Então, é um período bem importante por questões também práticas, tá? De uso do tecido com cautela. Enfim, tudo é controlado. E o que antes era utilizado para vestimenta agora tinha que ser, enfim, usado com mais cautela. E também a praticidade para essas mulheres, né? Que novamente ficam sozinhas e tem que, enfim, tocar a vida. A gente consegue usar um referencial bem legal aqui, a gente consigo ver essa bolsa tiracolo, ó, para justamente ter essa praticidade. Os saltos a gente consegue ver que ficam mais largos e a cintura continua da mesma forma marcada, mas a gente tem um marco importante aqui, que é essa vestimenta aqui, ó, de 1947, que é o New Look, tá? É, A Segunda Guerra termina em 45 e em 47 a gente tem, vamos dizer assim, a volta vamos dizer assim, de tudo que antes não era permitido,
que era do volta do luxo, vamos dizer assim, volta do luxo, a volta da mulher poder se dar o luxo de comprar o tecido e de usar uma roupa extremamente ajustada ao corpo, que antes não era permitido por causa da situação em que elas viviam, né? Então aqui tem o New Look por Dior, que, que faz esse marco que a gente zera todo esse período anterior, que é de guerra, em que tinha o uso do controle de tecidos, e usa aqui muito tecido, e, enfim, é um luxo só, né? A partir daí a gente consegue ter mais claramente o uso da alta costura, da costura sob medida e de tecidos melhores, e as mulheres começam a entender como isso pode fazer parte da vida delas, tá? E que isso pode fazer parte além do que anteriormente apenas visto como moda, né? Aqui tem a parte masculina. Gente, esses períodos de guerra, a parte masculina sempre fica meio estática, tá? Enfim, porque a maioria das evoluções não precisam, né? Eles não vão estar usando roupa, vão estar usando uniforme militar, então todos os períodos de guerra são meio paradinhos para moda masculina, tá? E a gente tem esses referenciais aqui, dessa silhueta desse período. Esse primeiro aqui é Miu Miu, esse aqui é Marc Jacobs, principalmente na altura, olha, do comprimento da saia, da silhueta. É bem visível essa referencial aqui também. Esse é Prada. E aqui o referencial de filme para vocês. Eu gosto muito dessa imagem aqui da Marion sentada. A gente consegue ver é, essa silhueta que eu mostrei antes do New Look para vocês. É muito interessante como puxa, né? Eu vou voltar aqui para vocês rapidinho. Aqui, ó. A parte de cima branca, bem acinturada. Até o chapéu lembra um pouquinho. Olha, acho bem interessante. Ah, aqui tem outro look Dior, tá, pessoal? Não, é no próximo período. Desculpa. Anos 50. Enfim, aqui a gente tem essa continuação do uso dos tecidos, as saias, os estampados começam a fazer muito parte. Esse é um outro look Dior, tá? O 52. E a gente começa a ter o uso dessa silhueta mais marcada. As mulheres voltam a utilizar as luvas, a gente consegue ver aqui. Elas se permitem, né, fazer o que não faziam há muito tempo anteriormente, que eram, enfim, se aprisionar um pouco nas roupas, né? Ficar um pouco mais fechadas, mais limitadas, mas tudo com o propósito de ser elas mesmas. Homens também, tá, pessoal? Como eu falei anteriormente, fica meio paradinho. Aqui tem alguns referenciais. Pode ver aqui como já muda, como a gente vai entrar no próximo período, que é os anos 60. Aqui a gente já começa a ter uma influência 57, já tem um estampado um pouco mais ousado, que são os períodos que antecedem, né, essa alteração de silhueta e tudo mais. Aqui ó, a gente vê um estampado. Até que 55 já começa a dar alguns resquícios de alteração. Aqui dois referenciais bem bacanas. Eu gosto muito desse referencial aqui, que é McQueen, com esse vestido aqui, ó, de 55. É muito parecido, principalmente com o uso da superfície, da estamparia e da silhueta. Inclusive lembra muito chita, né? Parece chita recortada, que é muito nosso também aqui. Esse outro aqui é Carolina Herrera. E o Polka Dots, né? Que também é um marco bem importante nesse período de identificação. E esse é um outro sinal importante do período, tá? É, esse período sempre vai ser marcado bastante pelo uso do poá. E um referencial para vocês é Cinderela em Paris. A gente vê a mesma silhueta, o uso das cores. Esses vestidos, se eu não me engano, são Givenchy, mas posso estar errado, tá? Isso aqui tenho certeza que é, isso eu já não sei.
Vamos lá, anos 60. Aqui a gente já tem, enfim, uma explosão de, de muitas coisas em um período muito curto, né? Eu vou começar. Deixa eu só ver, parece que alguém chamou aqui. Não. Vou começar com vocês com essa linha do tempo aqui, só para a gente entender mais ou menos como funciona, para ver como é. Aqui não está tão representado, né? Mas a gente inicia aqui com essa silhueta super marcada que a gente vê anteriormente nos anos 60. Daí a gente passa para a silhueta um pouco mais leve, as cores começam a ficar bem mais vivas aqui. E aqui embaixo aqui a gente já tem uma explosão de cores e uma silhueta muito mais solta, que é os estampados. A gente tem Pucci que dá um pontapé bem importante nesse período com a superfície e tecidos estampados. E o Corregis que faz a criação desse vestido em silhueta de trapézio aqui também, tá? Para os homens também, eu amo muito essa linha do tempo aqui, porque a parte superior é claramente um período anterior, por mais que pegue até 65, e a linha de baixo que a gente já tem o uso exacerbado de cores, a silhueta mais ajustada, isso começa a ficar bem definido para o próximo período a gente vai ver depois também. A gente começa a ver esse ajustamento da roupa ao corpo. E eu acho legal, importante mostrar para você também aqui a parte de banho, né? O uso da estampa, o colorido, os calções estampados, aqui a gente consegue ver bem tudo acontecendo nesse período. Aqui, o primeiro é Blue Marine. Gosto muito dos vestidos, que eu falei antes, com o Regis, que inicialmente fez esse vestido, que é uma silhueta famosíssima, que é a silhueta em trapézio. E aqui a gente consegue ver ele ornamento usado em diferentes tecidos. Esse outro aqui também, a silhueta bem marcada, a altura também. E dessa mesma forma aqui. Posterior, gente, a partir de 60, a gente tem um uso bem grande, tá? Principalmente nos figurinos e de referenciais de moda. Mas é para a próxima aula, tá? Que daí a gente começa a fazer esses referenciais. Eu vou entrar com vocês com espetáculos, peças de teatro e tudo que a gente consegue fazer ligação com o período para entender como se dá essa construção dos sinais de cada época dentro do figurino, tá? Dança e teatro. E aqui um filme bem legal para vocês de referência, que é o Histórias Cruzadas. Vamos lá. Anos 70. Anos 70 acontecem três coisas bem importantes, tá? Que a gente tem Woodstock 69, que é, efervesce, vamos dizer assim, os hippies, né? E a gente tem eles muito presentes nesse período dos anos 70. A gente vai ter também os punks, e a gente vai ter também a era disco. Então, assim, tudo que não podia acontecer antes, principalmente com os homens, a gente vai ter agora, nesse período dos anos 70. Aqui eu coloquei basicamente a primeira tela neutra. Vamos dizer assim, são pessoas que não, na época eram neutras, não faziam parte de um desses três grupos, né? A gente continua tendo o referencial, principalmente de cores dos anos 60, muito mais vivo, a mistura de estampas, de padrões, muita coisa, né? A gente consegue ver aqui a camurça com a lã, com o estampado, enfim, o tricô e a calça bem apertada que eu comentei com vocês antes no masculino, que elas vinham se ajustando ao corpo, ficando cada vez mais pantalonas, né? Aqui eu botei um referencial bem legal para vocês da era disco, que são essas calças, principalmente para os homens bem coladas com pantalona, as estampas, o uso do brilho nas peças femininas começa a aparecer bem mais. Enfim, era para noite, né? Era para brilhar, para discoteca. Então, aqui a gente vê essa libertação e principalmente como é, vários estilos podiam conviver juntos no mesmo período, né? Eu acredito que foi a primeira vez que isso aconteceu de uma forma tão intensa, né? A gente tem nesse mesmo período, nessa mesma década, tantas manifestações diferentes. Aqui a gente tem um pouquinho dos punks, que também fazem punk, um pouco de gótico, também faz parte desse período. E aqui a gente tem os hippies. Hippies ainda, uh, eu queria pegar do Woodstock para vocês, mas são todos referenciais preto e branco. Então,
Achei mais interessante colocar essas, o uso das cores, a cintura baixa aqui, e mais como um estilo de vida, né? De libertação mesmo. As roupas faziam parte, mas era mais um estilo de viver, né? E aqui uma representação atual, que eu acho incrível essas referências. Aqui a gente tem Gucci, tá? É uma campanha bem recente deles. A gente vê o uso da discoteca, as cores contrastantes, a ambientação, o Black Power, tudo que fazia parte da era disco. E aqui também o mistura de estampas, de texturas. Aqui a gente vê ó, duas estampas, o interior ainda do casaco é de uma maneira diferente, e as cores também, a silhueta. Acho bem legal esse referencial aqui. E de filme, eu não podia deixar de falar pra vocês do Austin Powers, tá? São três filmes, os três filmes são ambientados nos anos 70 e é uma riqueza também. É muito além de, eu gostar muito, acho muito engraçado e eles conseguem manter um referencial bem legal desse período. Inclusive essa terceira aqui é a Beyoncé, que participou. Vamos lá, anos 80. Quando a gente chega aqui, o que a gente tem basicamente, tá? O estouro da, do culto ao corpo, da aeróbica, tá? Então eu gosto muito dessa imagem, que começa a ter esses casacos mais amplos, as cores neons que surgem, os tecidos acabam ficando mais tecnológicos aí, e o que permite também, principalmente por causa da aeróbica, né? Aqui a gente tem até a marquinha da Lycra no canto superior, fazer essa troca mais rápida de roupa, de lavar, secar, então acaba tendo um boom. E basicamente nos anos 80, gente, é a releitura dos anos anteriores, tá? A gente consegue ver aqui nos blazers das meninas aqui no meio, e também a gente tem uma, depois vai ter imagem para vocês, uma entrada da mulher ao trabalho. Como isso é, a estruturação das roupas femininas, tá? Que lembram as masculinas, principalmente para lembrar essa imponência da figura masculina, né? É, representada nas roupas, na silhueta, na rigidez, na formalidade, principalmente na parte superior, tá? Aqui, ó, você consegue já ver essa silhueta continua sendo feminina, mas um pouco mais marcada para realmente passar essa imponência para as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho. Aqui a gente tem os homens mais contidos, a parte da aeróbica, dos exercícios físicos, do culto ao corpo que eu comentei com vocês. E eu gosto muito porque a gente tem esses dois extremos, né? Extremamente colorido, flúor, neon, e ao mesmo tempo essa parte super contida. E uma referência bem legal desse período é o Stranger Things, tá? Todo o seriado ele é ambientado nesse período e é um referencial bem legal, tá? De roupas, tanto como cenário e tudo mais. Anos 90. Gosto muito dessa imagem do fumo, que é da Benetton, que é quando a gente começa a ver os respingos do ano anterior, né? Mas assim, gente, os anos 90, que começa a entrar no nosso período atual, é muito difícil conseguir é, indicar para vocês delimitar, tá? Então, eu vou botar alguns exemplos de imagens só para a gente ter uma noção, mas a partir daqui para frente é mais atual, tá? Não tem tanta inovação assim. Então, principalmente em silhueta e estética, tá? Isso que eu quero dizer. Mas tem muito crescimento têxtil em outros setores, mas na silhueta em geral são sempre revisitações, tá? Sempre baseado nos anos anteriores. Aqui eu botei uma imagem bem geral. Gosto muito que parece muitos filmes que a gente assistia, né? Friends. Friends é ótimo, é desse período. Então, um seriado bacana para assistir é esse. Aqui eu botei para quem é fã, que é da minha idade. Tem os Backstreet Boys, que para mim é o exemplo perfeito do que foi a moda masculina nos anos 90. E como filme eu coloquei As Patricinhas de Beverly Hills, tá? Inclusive isso aqui, não faz muito tempo, vou chutar o quê? Um ano e meio, 2 anos, a C&A, se não me engano, lançou toda uma coleção com esse mesmo padrão, com esses mesmos modelagens, com essas mesmas peças para vender. Tinha camisetas, outras coisas,
Mas em especial esse conjuntinho aqui com essa padronagem foi feito. Foi, enfim, revisitado e vendido. Gente, eu acho que encerramos. Fiquei bem feliz que deu no tempo. Agora, se você quiser abrir os microfones, eu espero que não tenha ficado muito rápido, tá? Deixa eu encerrar aqui. Pronto, voltei? Voltei. Espero que não tenha ficado rápido. É só hoje que vai ser rápido, tá, pessoal? Porque precisava passar tudo isso pra vocês. Nos próximos a gente vai conseguir, enfim, conversar um pouco mais. Se eu queria ouvir a voz de vocês, quem quiser falar alguma coisa, eu espero que tenha dado para dar essa varredura em tudo que aconteceu nesse todos esses períodos. Mais para a gente dar o pontapé inicial para isso, porque eu precisava dessa base para vocês, tá? Para tudo que eu falar posterior a isso, a gente tem um referencial, principalmente de datas e de visual, tá? Para quando eu mostrar o visual, vocês conseguirem ter um referencialzinho do que foi mostrado, tá? Se alguém quiser falar. Muito bom, Rafa, que lindo. Imagina falar milênios em 40 minutos. Então foi assim uma evolução bem pontual de cada ponto-chave, né? Desde a pré-história até a atual. E é muito legal que você faz essa referência aos filmes, né? Que é importante a gente ter essa referência visual porque a sétima arte nos faz estar naquela época. Ninguém viveu aqui na pré-história. Então os filmes nos fazem reviver e revisitar como que era, né? Então, parabéns por esse milênio de aula aí de história da moda. Muito bom. Ai, loucura. Eu acho que é isso, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podem ficar à vontade, tá? Bem tranquilo. Se não quiser falar também, bem tranquilo. Eu acho importante vocês me dar um feedback, assim. Nem que seja depois no pessoal, sabe? Só para eu ter mais ou menos um retorninho de vocês, assim, gostei, não gostei, nanã. Mas isso pode ficar para depois, assim, tá? Bem tranquilo. Como eu falei para vocês, a proposta é ser bem leve na. Raquel com as anotações. Meu Deus, Raquel. Na próxima semana a gente se encontra, tá? E daí a gente começa com o pé direitíssimo e pegando fogo na criação de figurino mesmo, tá, pessoal? E principalmente nos referenciais para vocês, tá? Então, eu acho que eu vou terminar por aqui. A gente já vai fechar uma horinha. Muito obrigado por tudo. Sim, a Silvia mandou. Eu vou disponibilizar essa aula amanhã já para vocês. E depois, quando finalizar, eu vou disponibilizar todos os PDFs, tá? Eu vou fazer uma pastinha fechada para vocês terem acesso a todo esse material, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo, beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no pessoal e a gente vai conversando, tá? Então por hoje é só, até semana que vem e eu entro em contato com vocês, tá bom? Obrigadão, pessoal. Até mais. Tchau, Marinilva. Até mais. Beijo, Rafa. Beijo, pessoal.